Amém? Todos receberam a folha? Amém? Glória a Deus. Como nós demos no início, no domingo passado, minha missão de vida, hoje nós estaremos falando sobre a segunda missão de vida, porque não existe primeira, segunda, terceira missão de vida, elas acontecem, elas aparecem, e assim a gente vai executando as nossas missões de vida. Mas, como nós estamos tratando de igreja, né, eu acredito que o Espírito Santo ele tem direcionado o pastor Eberson para que nós, como igreja, consigamos compreender o propósito de Deus para nós, PIB Rocinha, né? E dentro desses ensinamentos, dentro desses estudos, o Senhor ele está nos direcionando para algo excelente para 2018, 2019, 2020, enfim. Enquanto o Senhor manter essa diretoria, as pessoas que estão hoje ao lado do pastor Eberson, nesse ministério, o Senhor ele vai estar trabalhando com a gente em níveis, né? Em níveis. Nós começamos aqui na Escola de Vencedores, na revista que nós estudamos no trimestre passado, né? Que não demorou só 3 meses, foram vários meses, porque eram lições muito grandes. Mas todos nós aprendemos coisas muito preciosas, principalmente a perseverar, né? Aprendemos tudo isso. E dentro desses ensinamentos sobre missão de vida, minha missão de vida, eu creio que isso é uma maneira que Deus está nos dando para consolidarmos a visão da nossa igreja, né? Para consolidar a estrutura espiritual que o Senhor está nos direcionando. Porque eu creio, né, que o Senhor ele não faz com que o reino dele se mova de uma forma desorganizada. Muito pelo contrário. Jeremias uma certa vez disse: maldito que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, Deus ele é um Deus zeloso. Ele fala isso em diversas passagens, que ele é um Deus zeloso. E esta maneira que Deus está nos direcionando hoje é um zelo que ele está tendo com a nossa igreja, com as nossas vidas, com as nossas famílias, com o povo da Rocinha. Então eu queria pedir você encarecidamente, olha, eu sei, nós já temos orado, o Senhor tem operado aqui na nossa comunidade. Não deixe de se fazer presente na Escola de Vencedores. Existem irmãos que a gente sabe, estão aí, né, passando uma dificuldade por causa dessa situação, mas o nosso Deus é mais, amém? Maior do que essa situação é o nosso Deus. E eu creio, o quanto você puder divulgar a Escola de Vencedores. A escola é de quê, igreja? De quê? Vencedores. Tem vencedores aqui? Amém. Então só os vencedores fazem história. Se você quer fazer história na PIB Rocinha, esteja presente nesse ambiente chamado Escola de Vencedores. Amém? Porque será daqui, desse ambiente chamado escola, que o Senhor vai estar levantando líderes, ministros, né, pessoas comprometidas com o reino. Por quê? Porque quando você aprender, você está dizendo para Deus assim: Senhor, estou apto para aprender, porque um dia eu quero estar apto a ensinar. Porque não é um culto de quarta, não é um culto de domingo que você tem o privilégio, a honra de sentar e ouvir, e de repente até se quiser levantar e fazer uma pergunta. Porque a escola é assim, só aprende quem tem dúvida. Não é verdade? Porque se você não pergunta alguma coisa para quem está ministrando, você sai com dúvida.
E a dúvida, no final das contas, ela acaba levando a gente ao erro, na maioria das vezes. Não é verdade? Então eu quero estar assim, deixando esse recado. Por quê? Porque é importante estar na escola. É importante se fazer presente numa escola. E como a escola é de vencedores, eu quero que você libere uma palavra profética para o seu irmão acerca de vitória, porque você é um vencedor. Libera para ele agora uma palavra de vitória, né? Porque a Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor seu Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Amém, igreja? Agora eu não posso deixar de fazer a minha gracinha, né? Olha para o irmão que está do seu lado, diz o quanto ele está bonito e dê um sorriso para ele, faz parte. Essa é a parte mais importante, quando você diz para o seu irmão que ele está bonito e dá um sorriso para ele. Amém? Glória a Deus. A igreja está linda. Obrigado. Irmãos, minha missão de vida, parte 2. Crescer em fé diariamente. Repita comigo. Crescer em fé diariamente. É fácil. E houve um silêncio no céu. É fácil crescer em fé diariamente? Né? Dói. É possível? Sim, é possível. Como a gente consegue? Nós vamos ver aqui agora. Né? Nós vamos ver aqui agora. Antes da gente ler o texto, eu quero passar um recado que o Robson pediu. Logo mais à noite vai ser o sorteio dos perfumes, né? Quem comprou ali alguns tickets ou quem fez bastante compra na cantina e ganhou ali alguns tickets que são referentes ao sorteio desse perfume, o Robson disse que esse sorteio será realizado logo mais à noite. Amém, igreja? Então é um motivo a mais para você não vir. Eu sei que você já viria por causa de Jesus. Agora você vai vir dobrado por causa do sorteio, né? Motivo dobrado para estar no culto à noite. Amém, igreja? Você que está com a sua Bíblia, seja ela digital, seja ela de papel, eu quero convidar você a abri-la em Romanos capítulo 10. Amém? Romanos capítulo 10. Porque eu já disse para a igreja aqui algumas vezes, esse assunto é um assunto que me chama muito a atenção. Eu fui muito ministrado sobre esse assunto, fé. E eu tenho vivido, né? Já disse aqui para os irmãos algumas oportunidades. Deus tem me dado algumas oportunidades de viver a fé que Ele expressa na palavra dEle acerca da minha vida como filho, da minha vida como igreja. Isso é muito importante. Por quê, irmãos? O que nos move sobre essa terra é a palavra e a fé que nós depositamos nessa palavra. É o seguinte, vamos supor, dar aqui um exemplo. Você tem um carro. Você tem um carro ali, todo bonitinho, todo organizadinho, mecanicamente falando, ele está prontinho, bonitinho, instalando, ou seja, toda a estrutura do carro ela está perfeita. Mas se ele não tiver o combustível e a chave na ignição, ele sai do lugar? Sai do lugar? Então, olha só, a palavra é o combustível, a fé é a chave. Fala comigo, a palavra é o combustível, a fé é a chave. Amém? E essas duas coisas, elas estão juntas, elas são paralelas, elas andam lado a lado. Não tem como a gente desvencilhar uma coisa da outra, né? Se nós temos a palavra, nós precisamos usar a nossa fé. Amém? Então, Romanos 10,
versículo 17, diz assim a palavra de Deus: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Isso é a minha versão NVI. Em outra versão, de repente uma versão mais comum, diz: e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Ou seja, qual é o mecanismo que Deus usa para que a gente desenvolva a fé, igreja? Qual é o mecanismo que Deus usa? A palavra. Quantos amam a palavra? Fala para o seu irmão, você precisa ouvir a palavra. Quando eu me exponho à palavra, eu automaticamente estou permitindo que a fé seja ao menos brotada na minha vida, ou semeada na minha vida. Por quê? Porque um dia vai ser necessário eu ter que usar essa fé mediante a palavra. E então, quando eu comecei a pensar em relação à minha missão de vida, crescer em fé diariamente, eu percebi que a maneira mais prática, mais fácil, muito comum de eu crescer em fé diariamente é fazendo a leitura diária da Bíblia. Amém ou não amém? Vocês concordam ou discordam? Amém? A igreja está aqui ou já foi embora? Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele discorre aqui, num grande discurso aqui, nesse capítulo 10 de Romanos, e ele chega nesse ponto muito importante, que ele fala que a fé, ela vem por um único caminho. E qual é esse caminho? Ouvindo a palavra. Então eu gosto de ouvir a palavra. Eu amo a palavra. Então logo eu estou desejando crescer em fé. Fala para o seu irmão, vamos crescer em fé, querido. Precisamos crescer em fé. Isso é um assunto que rende muitas horas de ensino, a gente só tem 40 minutos, mas eu creio que a gente vai aproveitar ao máximo. Atitudes de fé. Amém? Você está aí comigo? Estamos na folha. Atitudes de fé. O que seria atitude de fé? Alguém arriscaria aí, sem tirar cola aí da folha, alguém arriscaria o que seria uma atitude de fé? Alguém arriscaria? O que seria uma atitude de fé? Eu coloquei 4 pontos, né? Oração, na cura, na salvação e particular, individual. Quando a igreja se reúne, isso é uma atitude de fé? Amém? Quando você vai fazer uma visita para alguém, isso é uma atitude de fé? Quando você executa um ato de caridade, isso é uma atitude de fé? Aí eu pergunto, por que às vezes nós agimos desta maneira? Nos reunimos como igreja, visitamos alguém, executamos um ato de bondade com alguém. Por que nós fazemos tudo isso? Porque a palavra de Deus nos ensina que isso é possível fazer. E quando nós entendemos que a Bíblia nos diz que isso é possível fazer, logo a fé nos move a realizar tal coisa. Então tudo que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não faz por si mesmo. Ele faz porque a palavra, de uma certa maneira, direta ou indiretamente, diz que é importante fazer aquilo. Então, em fé, ele caminha dentro daquele princípio que a fé estabeleceu, que a palavra estabeleceu para a pessoa. Então, nós vamos ver aqui
como eu tenho uma atitude de fé na oração. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Mateus capítulo 7, versículo 7. O pastor Eberson mencionou esse texto aqui na quarta-feira. Mateus 7, 7. Amém? Você está aí? Achou? Olha o que diz a Bíblia. Peçam e lhes será dado. De repente, na sua versão está assim: pedi e dar-se-vos. Você vai perceber aqui que nesse versículo, Mateus 7,7, ele está falando de 3 atitudes, e que nas 3 atitudes as coisas acontecem. Elas não ficam em um tempo de espera para acontecer. Então a gente entende que o ambiente da oração é o ambiente onde que as coisas acontecem antes mesmo da gente pedir. Como assim, pastor? Prova esse negócio. Quantos aqui conhecem a história de Daniel, os 21 dias e tal, etc? Quando o anjo se apresenta para Daniel, ele diz assim, quando você se propôs a orar, eu já tinha descido com a resposta. Mas só que 21 dias eu fiquei retido. Ou seja, aonde a gente não enxerga, no mundo metafísico, no mundo espiritual, existe uma batalha. Aí as coisas acontecem, as coisas tendem a demorar por conta dessa situação. O mundo espiritual, ele resiste às nossas orações. Mas aí existe o posicionamento chamado perseverança daquele que ora. Ou seja, quem ora precisa perseverar naquilo que está orando. Por quê? A Bíblia não está dizendo peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Ou seja, no versículo posterior, diz assim, pois todo aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta será aberta. Então as coisas acontecem sequencialmente. Eu oro, Deus responde. Agora, até essa resposta chegar para mim e para você, pode ser que ela leve um tempo. Em algumas ocasiões, é instantâneo. Amém? Quantos já tiveram essa experiência de orar e Deus responder? Agora, quantos já tiveram a experiência de orarem e levar um tempo até isso acontecer? Né? Eu, essa semana, recebi uma notícia muito boa, muito agradável. Quem esteve aqui na EBF, viu aqui meus 3 filhos e tal, foi benção a EBF. Só que a minha filha do meio e meu filho caçula ficaram assim meio rebeldes, tal, afastados, esqueceram um pouco de Jesus. Só que, quinta-feira, minha filha mais velha me ligou, que é obreira de uma igreja, e falou assim, pai, eu tenho uma boa notícia para o senhor. Eu falei, qual? A Kesley voltou para Jesus. Mas eu tenho orado pelos meus filhos. Você tem orado pelos seus filhos? Você tem orado pelo seu marido? Tem orado pela sua esposa? Eu tenho orado pelos meus filhos. Eu tenho orado pela minha esposa. Tenho orado pelos nossos filhos também. Isso é uma questão de tempo. Deus já ouviu. Deus já respondeu. Agora precisamos enxergar que existe uma batalha. O diabo não gosta de perder. E quando ele vê que nós estamos insistindo em algo que é precioso para Deus, ele vai sempre lutar contra. E quando ele luta contra, isso às vezes demora. O príncipe da Pérsia resistiu ao anjo Gabriel durante 21 dias, até que Miguel fosse liberado para poder dar uma palavra e o anjo Gabriel descer com a resposta para Daniel. Amém, igreja? Então, na atitude de fé, na oração, não desista. Fala para o seu irmão, não desista.
permaneça crendo. E eu digo, a sua vitória não vai chegar, ela já chegou. Porque a gente fica assim, não, vai chegar, vai chegar, vai chegar. A gente fica adiando, a gente mesmo adia. Não, a minha vitória vai chegar. Não, a minha vitória vai chegar. Não, a minha vitória vai chegar. A minha vitória vai chegar. Quando? Deus, eu creio que a minha vitória já chegou. Eu tomo posse, ela é minha, eu recebo, eu já vejo, eu já toco, eu já apalpo, eu já gozo, eu já me regozijo, eu já me alegro, porque a minha vitória, Senhor, ela já está na minha mão. Isso é atitude de fé na oração. É se apropriar sem ver. É tomar posse antes de você ver. É como a música do André Valadão, né? Eu vou crer para ver, sonhar acordado e viver as suas maravilhas. Ele não diz assim, ó, eu vou ver para crer. Ele diz, eu vou crer para ver. Quando eu creio, eu visualizo. E se eu visualizo, eu declaro que eu já tenho. E se eu declaro que eu já tenho, eu já tomo posse. Atitude de fé. Atitude de fé. A segunda atitude de fé, na cura. Quantos precisam de cura? Não é muito comum a gente declarar, Senhor, seja feita a tua vontade. Não é? Sim, claro, óbvio. Jesus nos ensinou isso. A oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Aí deixa eu perguntar uma coisa para você de uma forma provocativa. Existe enfermidade no céu? Pergunta para o seu irmão, irmão, existe enfermidade no céu? O orgulho, amém? Então, olha só, Senhor, seja feita a sua vontade na terra, como é feita no céu. As coisas no céu é de qualquer jeito, é desorganizada? Tem bagunça no céu? Então, olha, vamos parar para analisar essa oração que Jesus mesmo nos ensinou. Seja feita a sua vontade, assim na terra, como é feita no céu. Nós estamos aonde? Quantos querem viver o céu na terra? Começa a declarar o melhor de Deus para a tua vida. A declarar o melhor de Deus para a sua casa. A declarar o que tem no céu para dentro da sua casa. Porque seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Se no céu só tem coisa boa, opa, significa que na minha vida as coisas têm que andar de vento em polpa. As coisas têm que ir de bom a excelente. Por quê? Porque tudo que tem no céu não é bom, é excelente. Porque nós servimos a um Deus excelente. Então, olha, Marcos capítulo 1, versículo 34, você pode abrir a sua Bíblia. É importante, irmãos, a gente conferir o que a Bíblia fala a respeito do assunto que está sendo dito, para a gente poder usar a palavra quando a gente estiver dentro desse assunto, para a gente poder falar assim, Senhor, a sua palavra diz assim, Senhor, a sua palavra fala isso aqui, então eu reivindico isso sobre a tua palavra. Porque Jeremias também uma vez disse que o Senhor, ele vela pela palavra dele para fazê-la cumprir. Alguém sabe o que é velar? Velar, vigiar, cuidar, observar, né? Apreciar. Então Deus, ele faz tudo isso, ele observa, ele avalia, ele aprecia a palavra dele para que ela se cumpra na minha e na sua vida. Quantos querem viver a palavra de Deus aqui? Irmão, isso é coisa para mim, para você, para a igreja. Isso é coisa para a gente como igreja. Amém? Então Marcos 1,34
Amém? Olha só. E Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus conhece enfermidade por nome. Jesus conhece demônio por nome. Então, se Jesus tiver que entrar numa causa, se você tiver que colocar Jesus numa causa, numa situação, fala assim: Jesus, olha só, a sua palavra diz que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Essa situação, ela tem um nome. E se no céu tudo é perfeito e na minha vida esse problema insiste em permanecer, que o teu nome se manifeste em poder sobre esta situação e que toda essa situação que me incomoda, que não permite que eu viva o céu na terra, seja agora eliminada da minha vida e que eu ande em saúde, que eu ande em perfeição, que eu ande em extrema saúde para a glória do teu nome. Você vê, Jesus, ele simplesmente expulsou, vai embora. Ou seja, aonde Jesus está, o mal tem que sair. O mal tem que sair. Mas, repito, às vezes, nós, por cultura, achamos que a maneira mais exata é: Senhor, seja feita a sua vontade. Mas abro um aspa. Senhor, porque o Senhor sabe, né? Eu sou assim, às vezes eu falho, às vezes eu piso na bola e não mereço. O Senhor sabe que eu não mereço, mas então, se o Senhor quiser, cara, a gente se enrola às vezes para determinar certas coisas na nossa vida. Fecha o aspa. Por quê? Essas pessoas que Jesus operou esses milagres aqui, elas não eram melhores do que a gente. Para pensar. Elas não eram melhores do que a gente. Mas Jesus perguntou alguma coisa a respeito da vida deles? Por que às vezes, para entrarmos na presença de Jesus e reivindicarmos algo que está na Bíblia, nós abrimos um protocolo extenso com o Mestre e nos inferiorizamos de uma maneira tal para que ele venha ter misericórdia extrema, se compadecer de nós com choro para que alcancemos um milagre. Querido, preste atenção. Em João, no capítulo 1, no versículo de número 11, Jesus ele descreve o seguinte: olha, e veio para os que eram seus, os seus o rejeitaram, dando-lhes o direito para quem? Aos gentios, aos que receberem, quem? Receberem a Jesus, de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Tem filho de Deus aqui? Ei, então você tem direito. Você é filho de Deus, então você tem direito. Jesus, ele carimbou esse direito para mim e para você, de nos achegarmos a ele em fé, nessa atitude de fé. Senhor, olha, o sangue de Jesus me declara justo, o sangue de Jesus me declara limpo, o sangue de Jesus me declara intacto, então sob a tua palavra eu reivindico isso para a minha vida e tomo posse. Atitude de fé. Irmãos, escreva isso aí na tua folha para você nunca mais esquecer. Quando você, eu, como igreja, entendermos que nós não iremos receber autoridade nenhuma, nós já temos. Escreve aí na sua folha: eu já tenho autoridade. Escreve aí: eu já tenho autoridade. E quando eu e você entender que essa autoridade
me habilita a declarar o impossível sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, nós viveremos o extraordinário de Deus. Escreve aí, eu vou viver, ou seja, eu já estou vivendo, escreve aí, eu já estou vivendo o extraordinário de Deus na minha vida. O ordinário é comum. Deus, ele quer fazer o extraordinário agora. Que aí as pessoas vão começar a ver o tamanho, a grandiosidade do Deus que a PIB Rocinha declara. Isso é atitude de fé. Na salvação, todos conhecem a história de Lázaro. Que Jesus manda tirar a pedra, as irmãs de Lázaro se descabelando. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Maria, uma das irmãs de Lázaro. Em uma determinada ocasião, quando Jesus vai à casa dessa família, ela se assenta e ouve tudo que Jesus tinha para ministrar. Mas no dia da adversidade, ela declara: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí, Jesus, ele, nesse ambiente aqui, fechando parênteses, nesse ambiente aqui de João 11:40, ele fala para aquelas mulheres: eu não disse para vocês que se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus? Olha, Jesus não disse outra coisa, disse para ela o seguinte: se vocês crescem, vocês veriam a glória de Deus. Por que Jesus estava falando de ver a glória de Deus? Quantos querem ver a glória de Deus? Quantos precisam ser impactados com a glória de Deus? Aí uma multidão de pessoas ali, esperando o que Jesus iria fazer. Jesus simplesmente fala assim: tira a pedra. Tira a pedra. Senhor, já cheira mal e tal. Eles argumentam: já cheira mal. Tira a pedra. A atitude de fé do povo era tirar a pedra. Tira a pedra. Com muita resistência, tirar a pedra. Mas tinha um outro povo que precisava ver a glória de Deus na vida daquela família. Jesus, então, ele olha para os céus e diz: Pai, eu sei que sempre me ouve, mas por causa deles eu faço essa oração. Aí o que Jesus faz? Chama Lázaro. A glória de Deus acontece. Salvação para a família e para quem estava perto. Lembra que eu disse agora, 2 minutos atrás, que eu vivendo o extraordinário, você vivendo o extraordinário, quem não crê em Deus vai crer em Deus a partir de mim e de você. E esse lugar vai ficar pequeno. Esse lugar vai ficar pequeno. A igreja, quando vive o extraordinário de Deus, quem está em volta tende a se achegar a Deus. Tende a se achegar a Deus. Aí, no individual, no particular, eu preciso aprender a declarar a palavra de fé para a minha vida. Preciso aprender a declarar a palavra de fé para a minha vida. Portanto que, em mesmo Romanos, mas sendo que no capítulo 10, versículo 8, fala assim, ó, na parte B: isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Existe uma palavra de fé no coração, na boca de cada homem e de cada mulher de Deus. Existe uma palavra de fé. Mas, o que às vezes mais se proclama é a dúvida
a palavra de derrota, a palavra de fraqueza, a palavra de desgraça. Aprendam a substituir as palavras de derrota por esta palavra de fé. Igreja que é igreja, ela anda em níveis mais altos. Ou seja, ela eleva os seus níveis. Irmãos, eu não quero que vocês me achem tipo, o cara é muito fantasioso, ele fala coisas que é absurdas. Não, irmãos, não é absurdo, não. Porque, olha, os homens que viveram essas experiências, eles eram de carne e osso igual a mim e a você. Mas o que aconteceu com eles? Eles se apropriaram da palavra, creram na palavra, se sujeitaram à palavra e começaram a declarar essa palavra. Por quê? Porque essa palavra passou a fazer parte da vida dessas pessoas. Nós cremos em Jesus para a salvação. Qual é a garantia que nós temos em Jesus para a salvação? Não é o sacrifício na cruz? Não é a palavra escrita? E por que para as outras coisas a gente não pode usar essa mesma fé? Por que para as outras coisas a gente não pode usar essa mesma fé? Se Jesus quiser agora, ele leva a gente daqui. Mas por que de repente, para alcançar uma conquista, uma vitória, a gente pensa mais na impossibilidade do que na possibilidade? O que é mais difícil? A gente alcançar uma vitória aqui na terra ou ser salvo? E houve um silêncio no céu. Pastor, eu quero uma vitória. Será que você vai para o céu antes de você alcançar a sua vitória? Eu não creio assim. Então eu convido você, vem comigo para esse ambiente chamado fé. Vamos viver experiências de milagres com Deus. Vem comigo. Você não vai se arrepender. Declarar a fé pode parecer loucura, mas isso são passos de ousadia que a igreja dá na confiança que ela tem em Deus. Amém, igreja? Fala para o seu irmão, convida ele, irmão, vamos andar em fé. Como funciona a fé? Como ela funciona? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia lá em Gálatas. Algo que Deus falou profundamente no meu coração. É engraçado. A gente já conhece, né, a história, a gente já conhece a palavra, já foi ministrado, já ministrou, né? Não poucas vezes, mas várias vezes. A mesma palavra. Mas chega um determinado dia que essa palavra salta ao seu coração, salta aos seus olhos, com uma revelação a mais. Isso é muito bom quando isso acontece. Gálatas, capítulo de número 3. Amém? Não. Eu vou fazer esse apanhado todo, porque esses 3 versículos contam a história de fé, porém ela apresenta uma única pessoa. Então essa única pessoa ela também está expressamente dita nesse capítulo 3 de Gálatas. Certo? Depois você vai conferir em casa. Gálatas capítulo 3, versículo de número 9. Porque você vê, ter uma identidade, né? Como funciona a fé? Ter uma identidade, saber usá-la, o benefício. Por que eu vou pular para o benefício? Porque eu vou falar da identidade e como saber usar nesse mesmo ambiente aqui, do versículo 9. E que isso saltou muito, assim, forte ao meu espírito, quando eu estava meditando nessa passagem. Amém, igreja? Gálatas capítulo 3, versículo 9, diz assim a Bíblia: assim, os que são da fé são
abençoados, junto com Abraão, homem de fé. Amém, igreja? Por que Abraão foi chamado homem de fé? Pensa você agora comigo. Você está na sua casa, no seu trabalho, sei lá, você está em algum lugar. De repente uma voz sussurra no seu ouvido, chamando você pelo seu nome e dizendo: sai da onde você está e vai para uma terra, ele não disse qual, uma terra que eu te mostrarei e habite lá. Alguém aqui faria isso? Levanta a mão quem faria isso para mim. Ninguém levanta a mão. Viu como é que é difícil? Uma voz. Abraão não tinha conhecimento de Deus. O povo de Israel não existia. Deus estava procurando alguém para, a partir desse alguém, fazer um povo que fosse exclusivamente dele. E chamou esse cara, Abraão, que segundo a história, ele era filho de uma família de idólatra. O pai dele vivia adorando imagens de esculturas. A sua família era idólatra, o povo que ele vivia era idólatra. Mas Deus olhou para ele e falou assim: cara, é contigo que eu quero montar uma nação de vencedores. É através de você que eu vou gerar um povo que vai andar em fé. É através de você que eu vou levantar uma nação que vai viver o sobrenatural. Vai ser através de você que eu vou gerar um povo que não vai precisar ver para acreditar em mim, mas vai acreditar sem ver, vai viver o impossível, vai viver milagre, e eu vou me revelar a esse povo. E Abraão foi, sem saber quem estava falando, sem saber quem estava chamando. Ele foi, saiu da chamada zona de conforto. Zona de conforto não é lugar de milagre. Tem que sair da zona de conforto. Pastor, eu tenho que sair do meu ar-condicionado. Tem. Pastor, eu tenho que sair do meu sofá reclinável. Tem. Pastor, eu tenho que sair da minha vontade. Tem. Pastor, o que mais eu tenho que fazer? Crer na voz do Espírito Santo. Abraão andou. Quem está falando? Sou eu, Abraão. Deus, o Deus Todo-Poderoso, Yahvé. Abraão, estabeleça uma aliança contigo hoje. Pá. Ei, Deus está estabelecendo uma aliança com você para você andar em fé. E Abraão andou 75 anos. Quem tem 75 anos aqui? Não precisa levantar a mão, não quero saber a sua idade, relaxa. 75 anos. Já está bem cansado, né? Hoje em dia já está bem cansado. Com 20 tem gente que já está cansado. Com 20, fala, Jeová. Mas vamos lá, Abraão com 75. Saiu, foi. Deus falou: é aqui que você vai habitar. Não tinha ninguém. Não tinha uma casa. Não tinha um vizinho. Essa terra estou te dando. A sua geração vai habitar aqui. Que geração? Já estou velho. Não faço mais menino. Mas eu vou te dar uma geração que vai habitar aqui. Quantas promessas Deus tem te feito? 10, 15, 20, 25 anos depois, veio a promessa. Aonde ele morava? Repete comigo. Deserto. Abraão não morava num condomínio. Abraão não tinha uma BMW. Mas pela fé, Deus enriqueceu ele.
pega a visão, você que está assistindo pelo vídeo, pelo Face. Quer ficar rico, filho? Passa 25 anos no deserto. Passa tempo no deserto. Tenha experiências com Deus no deserto. Ouça a voz de Deus e vá para onde Ele está querendo te levar. Deserto é lugar de vitória. Há quem diga, se você está no deserto, Deus não está contigo. Provem para mim na Bíblia. Desafio você a provar para mim que deserto não é lugar de homem e de mulher de Deus. Dizem que se você está no deserto, não está contigo. Para mim. Provem para mim. Agora foi no deserto que Deus abençoou esse cara, chamado Abraão. Saiu da casa dos seus pais com alguns negar isso, mas enriquecido ele foi com a experiência que ele teve no deserto. 25 anos mais tarde, ele teve o filho dele. Beleza, você conhece a história, Isaac. Depois de Isaac veio Jacó. E em Jacó Deus levantou aquilo que ele havia prometido a Abraão. Que me honrará, que me servirá, que são os meus filhos, e eu serei o seu Deus. Não parou em Jacó. Chegou em nós. Não parou em Jacó, chegou em mim e em você. Prova, pastor, que isso chegou em mim. Vamos para a Bíblia de novo aqui. Gálatas 3. Assim, essa palavra assim significa do mesmo jeito, da mesma maneira, com o mesmo intuito, com a mesma proporção, com a mesma honradez. Os que são da fé, tem alguém da fé aqui? Amém. Na sua Bíblia está dizendo que são abençoados ou são amaldiçoados? Abençoado. Então fala para o seu irmão, irmão, você é abençoado. Você é abençoado. Aí a Bíblia está dizendo que é abençoado por causa de quem? Por causa de quem? Por causa de quem? E a Bíblia chama esse Abraão de quê? Homem de fé. Homem de fé. Aí se você ver ali, como eu disse, lá em Gálatas 5, vai falar que nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Ou seja, isso é um peso, circuncisão, incircuncisão, preciso me circuncidar, não preciso. Gente, a minha identidade é de nova criatura em Cristo Jesus pelo sangue dele, ponto. Ponto. Dirigido, guiado extremamente pela palavra de Deus, eu ando em fé. Mas como eu vou andar em fé se eu não pôr em prática o que a palavra diz para que eu ponha em prática? Então, se eu digo que eu ando em fé, eu tenho que manifestar obras de fé. Quantos lembram qual foi a obra de fé que Abraão apresentou? Qual foi a obra de fé? O filho dele. O cara lutou 25 anos para ter um filho, no final das contas Deus fala assim, agora me dá ele. Agora me dá esse menino. Presta atenção, em momento algum, Abraão questionou. Em momento algum, Abraão revidou contra. Abraão, ele fez desde a saída da casa dos seus pais, até o momento em que ele teve que subir ao Monte Moriá para oferecer o seu filho em holocausto ali, em sacrifício perante Deus, até o ponto de quando ele levantou o punhal para
imolar o seu filho, o anjo falou assim: cara, não precisa fazer isso. Eu vejo que o seu coração é inteiramente do Senhor. Leva o teu filho para casa, olha para o seu lado direito, ali tem um cordeiro, sacrifica ele, porque Yahvé, ele viu a sinceridade do teu coração. Isso fez com que Abraão se tornasse essa referência em fé para a gente. Aí, como eu disse, começou em Abraão, passou por Isaac, ela se estruturou, ela se fundamentou em Jacó. E Jesus só veio para assinar embaixo. Portanto que ele diz: eu não vim abolir a lei nem os profetas, eu vim cumprir. Ou seja, Jesus ele veio dar continuidade à aliança que Deus fez com Abraão. Jesus ele deu continuidade a essa aliança e nos colocou dentro desta mesma aliança. Eu quero viver milagres de Deus, eu quero viver bênção de Deus, eu tenho que fazer a minha parte dentro desse acordo. Qual é a minha parte? Andar sob a palavra de Deus e declarar a fé. Amém, igreja? A igreja está entendendo? Amém? Deus está falando com você? Amém? Porque não tem como fugir, isso é uma regra. É uma realidade que a igreja hoje, século 21, está inserida. Deus ele me deu uma palavra, não é para hoje, é para um tempo futuro, que acerca desse sacrifício no Monte Moriá, quando Jesus fala para os escribas, fariseus, para o povo o seguinte: olha, Abraão contemplou o meu dia. Abraão viu o meu dia e se alegrou nele. Cara, olha a visão que Deus deu a Abraão. Muito tempo lá na frente. Muito tempo. Gente, para a gente encerrar. Igreja. Amém? Eu vou só ficar com o tópico do Tito 3:8 para a gente encerrar. Conquista na guerra e circunstância. Circunstância você conhece, Romanos 8:31, né? E de todas essas coisas somos mais do que vencedores. De repente, essa palavra de Tito, ela se encaixe bem com relação ao perfil igreja, relacionamento, a igreja andar em fé unida. Amém? Porque é muito importante, irmãos, para que a fé se manifeste. Unidade, o pastor Eberson falou na semana passada sobre a unidade, a igreja andar junta, e ele até fez, né, uma representação aqui, andar junto, e não tem como a fé andar separado da palavra, não tem como a igreja conquistar, vencer, andar em fé, se ela não estiver em unidade. E essa palavra de Tito 3:8, ela fala disso, fala desse princípio. Amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Quem está com fominha aí, levanta a mão. Tem, né? Um bocado de gente com fome, né? Amém? Já está na hora de tomar um cafezinho. Irmãos, Tito, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Rapidamente, o apóstolo Paulo ele escreve essa carta. Quando ele chega nesse capítulo 3, ele está dizendo para Tito o seguinte: Tito, ensina a igreja como a igreja tem que andar. Ensina para o povo como o povo tem que andar. Então, olha, ele fala: fiel é esta palavra. Qual? A palavra do Eterno, a palavra de Deus, essa palavra que nós estamos estudando na escola de vencedores. Fiel é ela, e ele diz assim: olha, afirma categoricamente que essas coisas é para os que creem. Tem alguém que crê aqui? Você crê em Deus? Pergunta para o seu irmão se ele crê. Pergunta, irmão, tu crê em Deus? Tu crê nessa palavra? Tu crê? Tu crê, então é para você. Então é para você essa palavra, é para mim, é para nós que cremos. Fiel é esta palavra, qual é que está sendo ministrada na igreja. Mas para quem é? Para os que creem. Eu creio. Se eu creio, então eu vou logo executar. Então ele continua: para os que creem,
se empenhe na prática de quê? De boas obras. Não tem como eu dizer que creio e não me empenhar com você na prática de boas obras. Ou vice-versa. Não tem como. Então, tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Ou seja, tem um conjunto. Ela é boa, é plausível, né? É útil. Para quem? Para os homens. Para os homens. Deus não trabalha, não faz nada com coisas, Ele faz com gente, Ele faz com pessoas. Então, como igreja, nós precisamos compreender que o princípio da unidade, gente, o princípio da unidade, gravem isso, o princípio da unidade promove coisas espirituais e extraordinárias da parte de Deus para o meio do povo. O princípio da unidade. Veja que os homens de Deus, que influenciaram a sua geração, eles acreditavam que o bom relacionamento era crucial para o agir de Deus. Não existia rincha, guerra entre eles. Pastor, olha só, o senhor está inventando, porque, olha, lembra? Barnabé, Marcos, Paulo ali, teve uma situaçãozinha ali. Gente, olha só. Eles ficaram com raiva um do outro? Não ficaram com raiva de ninguém. Paulo simplesmente falou, beleza, Barnabé, pega o seu sobrinho, leva ele, vai você com ele para lá, que eu vou com o Silas para o outro lado. Mas a obra de Deus não pode parar por causa dessa confusão. A obra de Deus não pode parar porque eu não quero que Marcos esteja do meu lado, porque ele é um garoto, é muito problemático. Então vai você com ele. E você percebe que lá quando ele escreve a segunda carta para Timóteo, aí ele já muda, dizendo, olha, traga Marco. Ele não ficou com mágoa do Marco, ele não ficou com raiva do Marco. Só que naquele momento o Marco não ia ajudar. Às vezes a gente olha para o negócio assim, Paulo foi meio grosso, tal, mandou. Não. Existem momentos, uma pessoa não vai ajudar tanto quanto ajudaria num outro momento. Então precisamos entender os momentos. E olha, eu digo uma coisa para vocês, como eu já falei aqui numa outra ministração. O falar, às vezes, atrapalha muita coisa. O falar, por quê? O que fala? Por que fala? Para quem fala? Como fala? Isso atrapalha. Então, é muito mais fácil sair estrategicamente do que, de repente, reivindicar o que não se deve ser reivindicado. Eu tenho direito. Não, eu tenho talento. Não, eu tenho habilidade. Não, eu consigo. Ei, peraí. Vaidade ou o Espírito Santo te quer nesse negócio? Então se percebe? Na unidade, as coisas acontecem naturalmente. Na unidade, as coisas acontecem naturalmente. Então, esse é o princípio que Paulo diz para Tito, que aos homens que creem, aos que creem, praticar boas obras. Quais são essas boas obras? Isso é uma outra lição, uma outra matéria, não vamos falar nisso agora. A igreja pode ficar de pé, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você.